Olá, sejam muito bem-vindas para a nossa live de quarta-feira. E hoje, nos últimos dias de novembro, vamos tratar para um assunto que eu sempre quis tratar aqui, mas eu queria alguém especial, alguém que pudesse falar sobre esse assunto com experiência, para passar para vocês, para dar dicas reais do que é viver a prematuridade. E hoje eu trouxe a Débora, nossa mãe da nossa comunidade, que eu conheci lá, a gente troca muitas experiências, e ela viveu a prematuridade recentemente, ela estudou muito, se aprofundou muito no assunto, e hoje ela pode falar melhor para quem estiver precisando por aí, quem estiver passando por isso, quem estiver ainda grávida, precisando desse tipo de informação, que eu tenho certeza que pode clarear a mente de muitas mães nesse momento tão sensível que é viver, ter um bebê, nascer prematuro, viver o puerpério, tudo ao mesmo tempo e tentar sobreviver a tudo isso. Eu gostaria que a Débora se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história. Pode começar, Débora. Meu nome é Débora, eu tenho 29 anos, eu sou daqui de Jundiaí, São Paulo. Eu sou mãe do Arthur, ele é um bebê prematuro de 30 semanas. Eu tive pré-eclâmpsia e síndrome de HELP, e aí por conta disso foi necessário ter feito parto de emergência, né? A gente ficou 34 dias entre UTI NEO e internação pós-UTI. E aí, após esse período, a gente veio para casa e hoje a gente faz acompanhamento com a equipe multidisciplinar para garantir que ele tenha aí um desenvolvimento dentro da idade corrigida, né? Que a gente fala. Que é a Ele idade. já está com quantos meses? Com Ele quanto fez, tempo? ele fez 4 meses agora, domingo passado, cronológicos, corridos, né? Que é a data de nascimento. E 2 meses de idade corrigida, que é conta a partir Corrigidas. da data prevista do parto. Entendi. Você estava ali perto, com 7, 8 meses? No final do 7º mês, já entrando no oitavo. No oitavo mês. No oitavo mês. E, e, e aí, você tinha previsão, assim, olha, tem um risco, você está correndo risco, ou não? Foi um susto de, Não, ó, o bebê pode nascer. na verdade, assim, eu já tinha uma gravidez de alto risco, né? Desde o início do pré-natal, eu já tinha diabetes gestacional, mas até então eu não sabia que eu tinha risco de pré-eclâmpsia, que esse risco a gente descobre durante uma ultrassom que é feita obstetra com Doppler. E aí essa Sim. ultrassom ela verifica a pressão das veias uterinas e lá é dada se você tem ou não risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Eu fiz esse exame depois de ter feito a troca da minha obstetra antiga, a primeira, ela não pediu esse exame. Eu fiz esse exame quando eu troquei de obstetra, e nesse exame foi descoberto que eu tinha risco, porém a gente entrou com a profilaxia e tudo mais. E então foi assim, uma gestação bem corrida, turbulenta, mas já era meio que assim, os riscos já estavam muito mais altos, né? E acabou que eu desenvolvi a pré-eclâmpsia. Depois desse mês, desse exame, vocês começaram a correr atrás, porque existiu risco. Aí, Existiu medicação, tratamento, e isso, um controle, certo preparo ali de que poderia a qualquer momento, né, ter o isso. bebê. Assim, ainda assim, na minha mente, eu não imaginava que esse risco era real. A única coisa Sim, que eu imaginava é que eu não poderia levar a gestação até as 40 semanas, que eu teria que interromper a gestação entre 37 e 38 semanas. Era essa o que eu tinha na minha mente, né? O que eu imaginava que ocorreria. Só que acabou que, mesmo entrando com as medicações, fazendo controle diário, eu media minha pressão 3 vezes por dia, fazia controle de glicemia 3 vezes por dia, fazia exames, fazia ultrassom semana sim, semana não, exames de sangue semana sim, semana não, mas já, né, já estava ficando cada vez mais próximo, né? sim. E aí, você entrou em trabalho de parto, foi para o hospital, chegou lá e precisou, fala, não, agora vamos precisar fazer um parto de emergência.
Foi isso? Na verdade, não. No mundo ideal seria assim, né? Mas o que aconteceu foi que eu tive uma opção de socorro no primeiro hospital que eu fui, porque nesse dia eu já vinha umas 2 semanas com a minha pressão alta. E então a médica havia me alertado que se a pressão atingisse acima de 13/9, que era para ficar em alerta, e se ela passasse de 14/9, que era para ir para o pronto-socorro. Na terça-feira, meu filho nasceu numa quarta-feira, né? Na terça-feira, eu acordei e fiz a medição da pressão e ela continuava alta. Eu já estava com medicação de pressão, já tentando ali correr atrás, já umas 2 semanas, mas aí a pressão foi subindo, subindo, até que atingiu esse 15/10. Eu sabia que eu ia ter que ir para o hospital. Só Que não... que só que eu tinha uma ultrassom também obstétrica agendada para esse mesmo dia. Então eu fiz essa ultrassom. A própria médica que fez a ultrassom, ela alertou que as outras veias, tanto as veias uterinas quanto a veia do cérebro do bebê, né, as outras Tava veias tudo... estavam com alteração, coisa que não tinha antes, né, antes era só as minhas veias uterinas mesmo, mas as outras Aham. dele também estavam com a pressão alterada e só a veia só o cordão umbilical é que ainda permanecia intacto, né? E então ela me orientou que eu fosse urgente para o hospital. Aí eu fui num primeiro hospital. Eles não deixaram que eu tivesse acompanhante na sala de espera para consulta. Então, assim, tinha uma sala de espera à parte e uma sala além, né? Onde ficavam só as gestantes esperando para passar em consulta com o GO. Então, eu não pude entrar com acompanhante. Depois eu até soube que, assim, gestantes Poxa, precisam ter acompanhante sim, é lei. consulta, é lei isso. Aham, Ele, mesmo com a minha pressão alta, ele não me prescreveu medicação para pressão, apenas passou uma medicação para uma dor de cabeça, que na verdade a dor de cabeça era devido à pressão que estava alta. Eu sim. fiz lá os exames de sangue e tudo mais, e eles viram que, né, pediu para esperar os resultados, e assim, sozinha, Deus e eu chorando, desesperado, porque eu sabia que alguma coisa ruim estava perto de acontecer, e eles resolveram me manter em observação. Me mantiveram em observação, sem medicação, minha pressão continua alta, resolveram que teriam que me internar. Só que, segundo o que eles disseram, o convênio médico não cobria esse tipo de internação, só se eu fosse realmente ter o parto, e que eu teria que buscar outro hospital. E eles não forneceram ambulância para me levar para o hospital. E eu já estava correndo risco, né? Porque nesse exame já acusou que eu estava com a pré-eclâmpsia. Enfim, fui por condução própria para lá. Ainda fui alertada para que eu não fosse para casa, para que eu fosse direto para esse outro hospital. E eu cheguei nesse outro hospital, minha pressão já estava 17/10. Nossa. E meus exames, né? Eu levei o mesmo exame que foi feito lá nesse primeiro hospital. As médicas ficaram horrorizadas porque já estava com uma alteração muito grave, que meu caso era caso de UTI. Só que no hospital não tinha leito de UTI para mim. O Provavelmente que nem para você chegou? filho. Isso, o segundo, né? Aham. Então, eu fui atendida ali na sala de emergência, porque eu não podia mais esperar, e aí foi uma correria para tentar me transferir para outros hospitais, queriam me transferir para hospitais de cidades pequenas e tudo mais. Sei que meus pais e minha família me interviram e me transferiram para Campinas, que é uma cidade mais perto daqui, né, que tem mais recurso. E aí me transferiram para lá de ambulância e no mesmo dia eu fiz cardiotoco, eu ouvi os batimentos dele caindo, né? Então eu fiz Ai, meu vários Deus. cardiotocos. Foi assim, e eu em jejum o Sim. tempo todo, porque faz cesárea, não faz cesárea, tomei injeção de cortisona e na UTI, né? E aí o médico falou: olha, a gente fez de tudo para tentar segurar, mas agora é você e o seu bebê que estão correndo risco de vida, então a gente vai ter que fazer o parto. E foi assim, tipo, daqui a pouco. É Só agora. avisa de alguém aí, o pai já tava lá comigo, né? E aí, enfim. Será- É, foi. É que meu celular travou aqui. Enfim, Ah, tá. aí eu fiz o parto, né? E o meu bebê ele nasceu com Apgar 1, depois foi para 4, depois foi para 7. E aí ele foi para UTI neonatal e eu também voltei para UTI porque meus exames ainda estavam alterados. E aí eu fiquei mais uma semana na UTI e ele foi para UTI neonatal. E assim, foi loucura porque a gente estava em uma outra cidade que é longe de onde eu moro. Aí eu não tinha família por lá, então ficava eu e meu esposo, meus pais iam para lá no fim de semana. E a gente teve que alugar uma kitnet lá por perto, mas Campinas é tudo muito caro, então a gente tirou dinheiro de onde não tinha para pagar a kitnet para poder ficar lá, mas assim,
foi uma série de sofrimentos que eu passei desde o meu pré-natal, né? Desde eu não ter feito o exame no momento certo até acontecer o parto. Então, foi uma coisa assim, uma situação difícil. Eu imagino quão difícil foi. E aí ele ficou na UTI e você ficou um período na UTI e depois você saiu, né? Você saiu primeiro que ele. Foi, eu saí primeiro que ele, eu fiquei na UTI até minha pressão estabilizar. E isso que eu ainda só consegui sair porque eu entrei com 3 medicamentos diferentes, em horários diferentes, para controlar a pressão. Aí eu pude sair, né? Meus exames normalizaram. E aí foi uma tristeza, né? Porque acho que a pior parte, assim, Sim, é a pior dor. além de você correr o risco de perder o filho, né? É de você sair, e aí ainda que eu fui para minha casa mesmo, antes de ir para kitnet, então era assim, passando rodovia, passando várias casas e meu filho ficando cada vez mais longe. Eu vim chorando de lá até a minha casa, assim, desesperada, pedindo para que Deus desse força, porque eu só queria trazer ele para casa. Era um sentimento de impotência assim gigante, sabe? Sim. E tem aquelas as dores do puerpério. Logo após o nascimento, a mãe já está ali frágil, sensível, né? Já está se recuperando da cirurgia, se recuperando de toda a medicação que você tomou. Então, essa dor foi muito intensa. E ainda deixar seu bebê em outra cidade, nossa, eu imagino a dor, imagino. É. E como que foi a amamentação? Que você me contou que você conseguiu amamentar, eu fiquei muito feliz, porque eu sei que é muito difícil. É assim, é um detalhe que a mãe precisa nem se preocupar, que são tantas outras urgências na vida do bebê prematuro ali na UTI, que esse é só um detalhe, né? E aí, quando você me contou que você conseguiu, eu fiquei muito feliz. Eu imagino que deve ter sido um, uma um apoio de todos, uma influência grande, médico, enfermeiro, porque tem que estar todos ali juntos. E eu quero que Ali você conte essa história. Como é que foi? foi assim, quando isso tudo aconteceu, eu não esperava que eu fosse amamentar, né, eu já tinha, assim, conscientemente que eu teria que dar fórmula, né, alguma medicação especial para ele que eu não poderia amamentar, mas quando eu pude visitá-lo na UTI, quando eu comecei a fazer as visitas, né, o acompanhamento, porque pai e mãe não visita bebê em UTI, pai e mãe acompanha o bebê na UTI. Então, quando eu comecei a acompanhar meu bebê lá, o coordenador lá da UTI veio conversar com a gente, né? Explicou todos os procedimentos que foram feitos e tudo mais. E aí eu perguntei para ele, falei, existe alguma possibilidade de eu conseguir amamentar? Aí o que ele me disse foi, olha, se depender de mim e da nossa equipe, você vai sair daqui amamentando sim. Só que eu preciso do seu empenho, porque a nossa parte a gente vai fazer. Então você precisa fazer o estímulo com a bomba, a gente tem sala de ordenha, então eles tinham uma sala onde tinha umas bombas, aquelas maiores, né? Sim, é. Tinha equipe de esterilização que levava os kits pra gente fazer esterilização. E assim, o seu leite materno é prioridade. A gente só vai dar a fórmula se não tiver o seu leite para oferecer para ele mesmo na sonda. Então, É, foi assim, um trabalho isso foi incrível, incrível, porque é raro, é muito incrível. difícil. E a Fono também, a Maressa, aliás, beijo, Maressa. Nossa, eu tenho uma admiração enorme por ela, porque ela foi uma das pessoas que, assim, ela segurava na minha mão e falava assim: ele vai amamentar. Imagina, ele é muito inteligente, ele vai amamentar. Ele vai amamentar. E ela estimulava ele, falava: vamos, acorda, porque eles ainda não têm muita força, né? Então, Eles conforme dormem muito. dormia muito, a gente até apelidou ele de Major, a gente ficava, vamos, Major, acorda, vamos, você precisa mamar, você precisa aprender. Eu sei que chegou um ponto que ele mamava tão bem que ele, mesmo com a sonda, que tinha uma etapa, né? Primeiro você faz Ele ficou com a sonda via para oral, alimentação, para ó, via alimentação. oral para alimentação. É, Uhum. ele usava sonda e uma nutrição, eu esqueci o nome, esse aqui é pela veia, né? Intravenosa. Isso, intravenosa. Então, ele recebia esses 2 tipos. E aí, quando ele pôde fazer o treinamento para aprender a sucção, aí ele já tinha tirado essa nutrição pela sonda, pela intravenosa, estava só Intravenosa. com leite materno. E aí a gente foi fazendo todo um trabalho para ele associar que no peito era onde ele se alimentava. Então, eu ia todos os horários em que era passada a sonda, a gente fazia o exercício com ele de não nutritiva e passava a sonda logo em seguida.
E aí ele aprendeu rapidinho, questão de 2 dias ele já entendeu como que funcionava a coisa. Nossa, que incrível! Muito legal mesmo, porque isso, a amamentação, ela depende de todos, depende do médico, da força e da coragem, porque a mãe tá ali, né? Ela não, ela tá se sentindo insegura, ela tá sensível. Se alguém chegar para ela e falar, olha, acho que melhor você nem pensar nisso, ela já vai Já larga a desistir. mão. É, Principalmente de um prematuro, né? Porque isso já acontece com as mães de bebês a termo. Agora, com prematuro, você tem medo até de pegar ele na mão, você tem medo de quebrar ali a criança, né? sim, de pequenininho. E aí a pessoa fica, nossa, isso aí foi, eu fiquei muito feliz. Quando eu soube, eu fiquei, nossa, que legal. Isso aí é uma experiência muito boa. A gente tem que parabenizar tanto o hospital, o médico, o fono, toda a equipe, Foi. todas Eu costumo todas até, essas equipes existissem em todos os hospitais, nossa, né? eu costumo Isso é até dizer que incrível. assim, foi coisa de Deus eu ter ido para esse hospital, sabe? E eu fico muito sentida que isso seja algo assim de ser surpreendido, de você Raro, né? de não ser algo comum, sabe? Porque a gente sabe, todo mundo fala que a amamentação, ela é uma das maiores bênçãos, né, que uma mãe pode ter em relação ao filho. O seu leite, ele é próprio para o seu filho, com as necessidades que ele tem. E a gente vê que isso é incentivado, mas ao mesmo tempo não. E É, principalmente de quem entende, né, de médico. isso é uma coisa assim que ele deixa assim para a mãe, a pressão sozinha para a mãe. Você quer amamentar? Pode ser que consiga, mas tenta aí, vai aí tentando. É, Se não ou fala tiver que uma o leite é equipe toda fraco. ajudando, não consegue. Não, não consegue. E assim, não é só a gente querer amamentar, é todo mundo tá ali dando suporte para a decisão da mãe, né? Porque eu poderia muito Sim, bem ter falado, olha, eu não quero amamentar, eu quero dar mamadeira, fórmula, não quero tentar. Mas eles me incentivavam o tempo todo. Eu lembro que enquanto eu estava na UTI, eles conseguiram providenciar uma bomba lá para mim também, para poder, porque eu não tinha o bebê ali para poder fazer a descida do colostro, né? E sim. um parto cesárea antes da hora, então a enfermeira ela levou. Demorou para descer o colostro, inclusive, né? Mas assim, elas me incentivavam muito. Volta e meia elas passavam lá no meu leito. Já fez o estímulo? Porque você tem que fazer o estímulo. Seu bebê precisa do seu leite. Cadê o seu estímulo? E aí ela falava: você fez quantos minutos hoje? Ó, você pode fazer mais vezes, viu? Tem que fazer descer esse leite. Então, Que assim, legal. tava uma encorajada. Esse hospital apoiava de todo jeito a amamentação. E eu Sim. queria saber também como é que você ficava o dia todo lá? Você ficava no próximo à UTI, acompanhava, ficava no hospital? Como é que era? Era. A minha rotina era basicamente, a gente alugou essa kitnet para poder dormir lá, né? E Dormir, aí tomar banho? dormir, tomar banho, às vezes comer, às vezes eu comia na própria cantina mesmo lá do hospital, que a gente tinha o direito à alimentação, né? Mas eu acordava, tomava um banho, trocava de roupa e ia para o hospital. Isso umas 7, 7h30 da manhã. Ia para a sala de ordenha, tirava o leite para ele, depois eu ia para a UTI. Ficava com ele das 8 ali até umas meio-dia, esperando até o boletim também, que era na parte da manhã. Aí, meio-dia, descia para almoçar, ia para a sala de ordenha, tirava mais leite e voltava para a UTI. Aí depois ficava até o horário do jantar, que era umas 7, 8 horas da noite, descia para jantar, jantava, voltava para a sala de ordenha, ficava com ele na UTI até ele dormir. E eu não conseguia vir embora enquanto ele não dormisse. Não dormisse. E assim, eu lembro que por volta de umas 8, 8h30 era o horário da pesagem. Então a gente acompanhava esse processo de pesagem, da triagem, troca de turno dos médicos também, para ver como que tá o andamento, O né? Se teve desenvolvimento, né? E desenvolvimento. como é que é uma dúvida, eu acho que eu já até perguntei no hospital como funciona o bebê adormecer à noite. Porque quando a gente está em casa, os bebês não dormem por nada, né? A gente fica de um lado para o outro. Lá, eles ficam lá, como é que eles têm o horário da alimentação e logo em seguida eles adormecem, eles dormem. Na verdade, como funcionava? A alimentação era feita a cada 3 horas, a passagem da sonda, isso para todos os Uhum. bebês. Tanto é que quando a gente veio embora da UTI, né, para casa, ele acordava certinho nos horários lá da UTI para Nos mamar. horários. E durante o dia, a luz ficava acesa, né? Tinha passagem dos médicos e tudo mais. Eles tinham
um pano escuro que cobria a incubadora, né? Aí eles deixavam coberto durante o dia. E aí, após essa pesagem da noite, das 8, 8h30 da noite, que era feita a pesagem, era dado banho para os bebês que já tinham saído da incubadora e tudo mais. Aí eles voltavam para a incubadora e aí era apagadas as luzes, deixava só uma luz de fundo, bem escurinho mesmo, para os bebês associarem que aquela era a hora de dormir. Hora de dormir. Eles dormiam durante o dia mesmo com aquela barulhada toda, eles dormiam por conta, mas era feito assim para que eles, para regular, né, essa questão de dia, noite, tentar pelo Dia, menos. noite, é. E para quando ele voltou para casa, como é que foi, assim? Ele já estava com um mês, mais ou menos? Ele passou um mês, né? Quando ele fez um mês, a gente estava internado ainda, a gente teve alta da UTI no dia do meu aniversário, Presente aí de eu aniversário. como presente de aniversário pro quarto, porque ele já tinha saído da incubadora, né? E já tinha ido pro bercinho, já estava mantendo a temperatura, então a gente foi pro quarto, mas ele ainda estava com oxigênio. Aí, uns 2 dias antes, a gente conseguiu fazer o desmame do oxigênio e veio para casa. Então, assim, foi pouco tempo de adaptação com ele sem o oxigênio. Então, eu lembro que eu não dormia, eu ficava. Se ele tossia, eu já acordava achando que ele não estava respirando. Sim. Peraí, As, deixa eu. as loucuras da mãe. Ele Quer tava pegar fazendo. o bebê? Peraí. Tá. Eu vou pegar ele, peraí. Pode pegar. Amor, você quer trazer ele aqui? Eu dou mamar pra ele aqui. Meu marido vai trazer ele aqui, que ele tá Tá chorando. bom. É, não tem problema, é assim Que ele mesmo. tá A gente passando por vai. salto. Os saltos. Os saltos. Oh, meu Deus. Ó, esse meu colo já acabou. Fala aí pra Oh, meu câmera! Deus, ele tá muito grande. Ele tá muito grandinho. Muito. Aí, ó, Olha, vai eu pro tô colo falando, da meu colo mãe, já já ficou quietinho. calma. Já ficou calmo. Então, eu lembro que eu fui pra casa dos meus pais, eu não consegui vir direto pra minha casa, porque eu ainda tinha muito medo. Tava muito Eu não me insegura, né? sentia, eu me sentia muito insegura. E assim, foi diferente, né? Porque toda a parte de adaptação dele, ele teve lá na UTI, então eu não sabia como que ia ser quando a gente viesse pra casa, né? Então, foi um período, assim, de desencanar um pouco da rotina da UTI. Eu lembro que eu sonhava com os barulhos do monitor de batimentos cardíacos e de respiração. Eu tive muitas crises de choro, de sem saber o que fazer. Ele começou a ter aqueles choros de cólica, né? E na minha Sim. cabeça é porque ele estava sofrendo por outra coisa, porque ele não estava conseguindo respirar. Assim, foi como se eu tivesse vivido um puerpério ponto 2, sabe? Eu tive meu Aham. primeiro puerpério lá na UTI, eu não tive nem o resguardo, né? Não tive tempo assim, De se de, recuperar, de ficar de recuperar. deitada. Exato. Então foi difícil, mas depois desse primeiro mês aí passou, foi passando. Eu fui aprendendo a conhecer ele realmente sem esses estímulos da UTI. A gente foi se adaptando e posso dizer que assim, aquela parte de pós-UTI passou, né? Então a gente Passou. Quando passou. você chegou em casa, você já estava com ele, você já estava tranquila com esse negócio da amamentação, né? Porque ela desenvolveu bem no hospital. Sim, porque depois ele tirou a sonda e aí passou a ser só uma Você não exclusiva. passou por aquelas ansiedades, aqueles medos de produção de leite e tudo mais. Você passou por isso em casa? Passei porque assim, Nenhuma mãe se livra dessa não, ansiedade, né? Do medo de produzir pouco leite. nossa, porque como eu estimulava muito com a bomba e ainda estava na época da pojadura, eu tinha muito leite. As enfermeiras lá ficavam impressionadas, falavam, gente, e eu tinha que colocar um paninho assim embaixo porque vazava de tanto leite que descia. Só que aí, De leite. só que depois que eu vim para casa, meu corpo se adaptou com o que ele tomava, né? E eu lembro que eu fiquei um bom Sim, tempo que era uma quantidade menor, né? isso. E eu fiquei um bom tempo sem usar bombinha, porque eu já não precisava mais, né?
E aí, quando eu fui precisar tirar o leite para poder ir no médico, eu vi que saiu, tipo, 20 ml em 1 hora tentando extrair. Ali, minha filha, meu mundo caiu. Fiquei, meu Deus, ele tá chorando, é porque tá com fome. Só que assim, ele tava ganhando peso. E isso que a questão do peso também é muito relativo, né? Porque não é só o peso que a gente olha nos bebês, né? Hoje eu sei disso, mas na época eu entrei nessa. Eu sempre tento explicar isso. Você tem que olhar a curva e tá subindo. Mas ela não precisa estar subindo, ela não precisa estar ganhando peso, como, né? Tem outros bebês que ganham mesmo, tem uma facilidade muito grande, aí sobe muito. A sua curva tem que estar subindo, não precisa estar. Não, se ficar muito estagnado, tem que ter alguma coisa ou cair. Mas tem que estar subindo, não precisa se apegar tanto ao ganho, a quantidade que o bebê está ganhando por dia, né? Que é o que Exato. acontece. E ele estava se desenvolvendo super bem. A gente tem feito os acompanhamentos que os prematuros precisam, né? Mas ainda assim, eu entrei nessa neuro. Eu lembro que eu fiquei muito mal. Não, mas Nossa, nenhuma mãe se livra desse pensamento. O que mais acontece é a mãe, nós estamos lá, bebê mamando. Quando a gente vai tirar na bombinha, não. E se você não tem uma rotina, se você não tira todo dia, quando vai sair, eu sempre explico isso lá na comunidade, que as meninas vêm desesperar. Eu fui tirar e saiu só 10 ml. Eu não tenho leite. Não é isso. É porque aquele estímulo da bombinha ali, teu corpo não está acostumado. Ele já está acostumado com o bebê mamando. Então não dá para comparar. Para sair uma quantidade boa, você tem que tirar todos os dias. Mas esse seu pensamento, todas passam por isso. Que pensa e que o eu bebê lembro tá. que Meu Deus, o bebê tá passando fome até hoje. Ele tá todos esses dias sem comer. Aquele desespero. eu conheci o seu canal, né, na época que eu estava passando por isso, que eu entrei no grupo para entender como fazer para aumentar meu leite. E aí eu comecei a usar bombinha igual doida, machuquei meu seio. Nossa, foi loucura, loucura, loucura. Aí depois eu entendi que não, assim, meu filho não tá passando fome, a amamentação tá indo super bem, é só para ter um estoque de emergência. É só. Hoje eu sei disso, mas na época foi difícil, viu? Consegue enxergar essas coisas. Não. É uma neura que, olha, é difícil a gente não ter isso, viu? Verdade. E agora, depois que ele saiu, ele precisa ou precisou de desenvolvimento de fisioterapeuta, esse tipo de coisa, fono, ou não, acompanhamento. Sim, porque assim, os bebês prematuros, eles nascem numa fase que é crucial para o desenvolvimento deles, né? Que é a parte do sistema Vão estar nervoso, amadurecendo tudo, né? tá terminando de amadurecer tudo, é o momento que começa a desenvolver o pulmão. Então, assim, é uma gestação que é interrompida no momento que o bebê mais precisa da proteção ali do útero, né? E da nutrição que ele recebe ali na gestação. Sim. Então, assim, é como se ele continuasse a desenvolver isso que ele não teve no útero, mas fora dele. Então, tem que ter um Então acompanhamento. precisa de muita ajuda, né? E acontece de ter sequelas por conta da prematuridade. Então, pode ocorrer, sim, atrasos motores, pode ocorrer atraso na fala, dificuldade de alimentação, pode ocorrer casos de paralisia, de problemas de visão, problemas cardíacos. Então, assim, é um risco a mais que esses bebês têm que um bebê nascido a termo não tem. Então, Uhum. faz acompanhamento com uma pediatra que é de alto risco, que a gente chama aqui na minha cidade, que na verdade ela é uma neonatologista, não só pediatra, né, ela tem que ser neonatologista. Além disso, é feito acompanhamento com cardiologista, com pneumologista, com oftalmologista também. É feito terapia ocupacional, é feito fisioterapia motora, sessões de fono, e fora as outras intercorrências, né? Então, se precisa fazer uma cirurgia, tem que entrar com cirurgião pediátrico. Então, assim, é uma rotina exaustiva. Eu falo que, assim, ser mãe de UTI é diferente de você ser uma mãe de um bebê nascido a termo. Não tem como comparar, sabe? Porque é uma preocupação que a gente tem que vai perseguir a gente até esse risco cessar, sabe? Você tem que conciliar as Até agendas. Assim, tem um momento que ajusta a idade, né? Que fala, tem. agora ele é até esse. Isso, e é justo por isso que ele precisa desse acompanhamento,
Porque os bebês, o desenvolvimento deles não é feito pela idade assim que nasce, né? Pela idade cronológica. Ele é feito pela idade corrigida, porque esse tempo que ele faltou para desenvolver dentro da barriga, ele vai desenvolver fora. Então, é feito esse acompanhamento, essa estimulação para que ele consiga ali se desenvolver dentro da idade corrigida até os 2 anos, 3 anos de idade. Aí depois já é vida normal, como se diz, né? Ajustado, né? Isso. E agora, para a gente finalizar aqui, que o bebezinho está reclamando já da mãe, que a mãe dele não está aqui, não está dando atenção para ele. Eu quero que você dê o que você falaria para uma mãe, como dicas para uma mãe grávida, o que ela precisa estar atenta ali nos últimos meses, e para a mãe que está vivendo agora a prematuridade. Olha, eu diria que assim, a gente não pode deixar o nosso pré-natal apenas na mão dos médicos. A gente sabe que a gente, quando engravida, a gente tem uma série de questões, a gente fica preocupado com muita coisa, né? E confia muito nos médicos, mas a gente tem que primeiro confiar no nosso instinto. A gente sabe quando alguma coisa não está indo bem, a gente sabe quando o médico e que ele poderia ter uma atenção a mais, mesmo que a sociedade de ginecologia me indica isso, isso e isso. Beleza, mas vamos ter um olhar aprofundado. Será que eu tenho riscos na minha família de pressão alta? Será que eu não posso ter esse risco, mesmo sabendo que eu posso fazer, por exemplo, essa ultrassom com Doppler? Se hoje em dia existem estudos que falam, né, que esse exame feito no primeiro trimestre não é o do morfológico, ele é parte. Então, trimestre poderia sim, né, talvez não, mas a grande chance de ter evitado, né, que eu tivesse desenvolvido essa pré-eclâmpsia. Então, assim, a informação, gente, é tudo. E, assim, não ignorem estudar sobre a prematuridade, porque a gente pode pensar que tá tudo bem e, de repente, a gente perdeu o líquido amniótico, tem alguma complicação, uma infecção numa gestação que possa levar a um parto prematuro. E, assim, a gente entra nesse mundo sem saber de nada. Então, a gente está suscetível à violência obstétrica, a gente está suscetível a uma série de injustiças, até com os nossos filhos. Por exemplo, a gente saber que a gente pode. A nossa licença maternidade, ela não é contada a partir do nascimento do filho, ela é contada a partir do momento em que o último, seja a mãe ou bebê, tem alta do hospital. Então, assim, são coisas que sabe, né? Eu Ninguém mesmo não pensei sabe. sobre isso, não sabia. Então, assim, para as mães que vão tentar engravidar, que estão grávidas, estudem sobre a prematuridade. Não é algo assim, tipo, ai, tô querendo pensar negativo. Aumentar o. Não, Tô querendo atrair. É só questão de exato. informação É só mesmo. questão de informação, de você saber o que eu posso fazer para prevenir um parto prematuro. Não é apenas eu fazer o pré-natal certinho e seguir o que a médica está me passando. Não, observe os sinais do seu corpo. Se você está inchando além do habitual, se você está com uma dificuldade de respiração, se você sente que o bebê não está mexendo tanto. Então, assim, tem uma série de alertas que a gente precisa estar atento para prevenir que isso ocorra, porque infelizmente é um dos casos de a prematuridade, tem um risco aumentado de mortalidade infantil, né? Então, assim, é um assunto muito sério, né, para a gente pensar. Sim, E para sim. as mães que estão passando por isso, é assim, viva um dia de cada vez. Viva uma vitória de cada vez. Vibre sim cada 5 gramas que o seu filho ganha, porque para a gente que vive na UTI NEO, a questão do peso até atingir os 2 quilos ali, ela é crucial, porque ela é quem vai determinar quando o seu filho está apto a ir para casa. Então, assim, vibre cada conquista do seu filho, sabe? Cada sorriso que ele der, cada porcentagem de oxigênio a menos que ele depende ali daquele equipamento. E vá para a UTI, assim, visitar o seu filho, acompanhar o seu filho, marchando, né? Como diz uma enfermeira para mim. Quando você for visitar, estar com o seu filho, vá marchando, porque ele está passando por uma situação muito complicada e ele precisa da gente bem. A gente pode Uhum.
Sentir, sim, sofrer, chorar. Quantas vezes eu precisei sair da UTI Neo e me trancar no banheiro para chorar, para gritar, para implorar para Deus para que tirasse meu filho dali. Mas eu enxugava lágrimas, chegava ali perto da incubadora com um sorriso de orelha a orelha. Falava, filho, você consegue, você é guerreiro, eu confio em você, você vai conseguir. A mamãe tá rezando aqui por você, a sua família tá orando por você. Passar coisas boas, porque eles sentem, Aham. sabe? Os bebês sentem tudo, eles sentem tudo, Isso, desde da barriga, não tem. eles sentem, sentem. E a questão, né, do Novembro Roxo é justo para isso, para conscientizar as mães e os pais também, que também são parte-chave, assim, dessa fase deles na UTI, né, sobre a importância Sim. dele durante esse tempo que não é fácil. A gente teve a graça de não ter nenhuma intercorrência durante a estadia dele na UTI, então ele foi só se desenvolvendo, ganhando peso, mas várias amigas minhas, que a gente tem até um grupo de mães, né, da UTI, então, assim, vários filhos delas também tiveram recaídas, e a gente sofria juntas, não é fácil, né, então, assim, quanto mais informação a gente tiver, mais preparado a gente vai estar para passar por isso. Então, o Novembro Roxo, ele vem para justamente falar sobre isso, sobre formas de prevenção à prematuridade, né, e formas de Informação dar como caso aconteça, entendeu? tá. Eu amei conversar com você, me trouxe muita informação, eu me segurei para não chorar várias vezes. Vou até tossir. Foi muito emocionante, eu adorei. E eu espero que agora seja só felicidade. Eu sei que tem aquelas ansiedades da mãe, aqueles problemas dos saltos, mas agora é só felicidade e muita saúde para você e para o seu bebê. Ai, obrigada, obrigada. Agora é a fase de fazer os estímulos, acompanhamentos, mas Isso. graças a Deus é contar que de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir fazer com que ele se desenvolva, não tenha nenhuma intercorrência. E assim, para as mães que precisarem de qualquer informação, tem a ONG da prematuridade, tem um trabalho lindo. Nossa, eles me ajudaram muito com essa fase que eu passei na UTI, né? Eu consegui Você até, encontrou inclusive. a ONG pelo Google, pelo site, ou por Então, alguma rede social? essa ONG passou no meu feed, apareceu essa informação para mim antes de acontecer tudo isso que aconteceu. Só que Entendi, porque é um eu vou. Depois assunto. você me passa e eu vou botar o link na descrição aqui, para caso Sim, alguma mãe precise, eu vou deixar o link para ela procurar. tá bom. E assim, por mais que a gente fica com receio de pesquisar, de ver as histórias de mães que tiveram, porque é um pouco sensível. A gente Eu fica lembro com que eu medo, A né? gente fica com medo. Eu lembro que eu ignorei muitos posts, assim, até eu entender que eles são necessários. Então, assim, sem tabu, sabe? É bom todos terem esse conhecimento. Aí eu faço para vocês, sim. Eu A vou ONG se aguardar, chama eu vou botar. ONG Prematuridade. E procurem se informar, assim, e precisando de qualquer ajuda, qualquer informação, quiser saber mais também de como foi, né, durante o meu pré-natal, essas doenças que eu tive, pode entrar em contato comigo, tá? Eu Tá fico bom, eu vou à deixar todos os disposição. links nas descrições. Quem Tá bom, precisar, é só procurar aqui embaixo. tá bom, perfeito. Então, beijo. Obrigada pela oportunidade, viu? Ai, eu que agradeço, que eu amei. Beijinho, tchau. Beijo, tchau.